Quero saudar a todos aqueles que estão a nos escutar em toda parte do mundo. Dizer que, como sempre, trazemos a palavra da restauração, salvação, cura. E hoje a nossa mensagem está no livro de primeira carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. O nosso tema é o único e verdadeiro mediador. No versículo 5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O 6 diz: o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Como disse ao iniciar, o nosso tema é o único e verdadeiro mediador. Aqui o apóstolo Paulo, nesta passagem em particular, aponta para este único e verdadeiro mediador entre Deus e os homens. Entre Deus e os homens. Há um só, diz Paulo, um só mediador entre Deus e os homens. Para nós percebermos a profundidade dessa mensagem, antes da vinda de Cristo para ser o mediador, Deus tinha um sistema anterior chamado Antigo Testamento. Quem sabe já ouviu falar de Antigo Testamento ou Velho Testamento. Nesse sistema, este processo de um único mediador ainda não estava completamente cumprida, porque no Antigo, no Velho Testamento, se quiser, o sistema era provisório, o sistema de mediar. O homem, depois de pecar no Jardim de Éden, precisava de um mediador que mediasse diante de Deus, que justificasse diante de Deus os seus pecados. E nessa altura, antes de Cristo vir à Terra, a mediação era feita através deste velho sistema, que é o sistema de sacrifícios cruentos. Sabemos muito bem que no lugar do pecador, em vez de ele morrer, era degolado ou assado um animal inocente, devia ser de 1 ano, sem mancha, esse sistema todo, no antigo sistema. E este animal era entregue a um homem, sacerdote, que oferecia como holocausto para o perdão do pecado do visado. Depois de um tempo de Deus permitir a existência dessa experiência, envolvido muitos anos, o Senhor enviou seu Filho unigênito, o único Filho, para cumprir por completo esse plano da redenção. É isso que trazemos agora hoje para falarmos aqui nesta mensagem. O único homem que queria resolver toda a questão por completo. O Antigo Testamento não resolveu o problema por completo, mas o Antigo Testamento simplesmente desenhou um esquema de como o homem estava carente do mediador. O Antigo Testamento desenhou esse esquema. Todo o tempo em que o Antigo Testamento estava em vigor, a declaração era de que o mediador ainda virá. Todo o Antigo Testamento ela deixa esta mensagem falando de todo o Velho Testamento como um pacote, um programa de Deus. Só declarava para o homem que o caminho propiciatório, o caminho da redenção completa ainda não estava aberto. Então, na verdade, no Velho Testamento era esta a mensagem que nos comunicava. E o mediador entre Deus e o homem viria depois. Aqui, Paulo escreve esta epístola já com a vinda do mediador. E ele aqui
deixa mais claro a informação de que há um só Deus, estamos a falar de Deus Pai, e um só mediador entre Deus e o homem. Portanto, depois vem a palavra Jesus Cristo, homem. O mediador que devia fazer Deus cancelar a dívida que tinha com o homem, na verdade, devia ser um mediador qualificado. Eu falo isso quase sempre. Qualificado para agradar tanto a Deus e também agradar o nosso adversário. Aquele adversário queria ver os homens morrerem eternamente, tanto sem participar da salvação, e depois Deus queria o homem resgatado do pecado e viver eternamente com Deus. Então, realmente, aqui havia esta disputa, que o mediador devia ter qualidade que agradasse a Deus. E neste caso, na substituição que houve, então, o Jesus Cristo deu todas essas qualidades que Deus exigia e que o adversário também exigia, e por fim, ele, diz aqui Paulo, é um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, um homem. Portanto, estamos aqui a declarar, como diz o 6, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. No tempo em que vivemos, não precisamos de um outro mediador para a questão da remissão de pecados. Nós podemos ter até mediador para muitas coisas, mas a questão da salvação sotéria, que é a libertação do pecado mediante o pagamento do preço, temos um mediador que é Jesus Cristo, que encarnou-se, vem como homem para purificar os nossos pecados. Nesta mensagem eu vim dizer que o mediador já existe, nasceu, viveu, morreu, foi sepultado e ressuscitou para que todos aqueles que nele creem não pereçam. Jesus Cristo é o mediador. Estou falando isso sabendo que no nosso tempo aparece agora muitos neste momento que querem colocar-se no lugar do mediador. Já temos tantos, já vimos falar, por exemplo, do profeta, o apóstolo Filipe Cacum e tantos outros. Esse também está a se colocar na posição do mediador. Já tivemos tantos que passaram por aí, Joseph Smith e tantos outros que tentam se colocar, muitos tentaram, alguns estão tentando nos nossos dias também, para se colocar no lugar do mediador. Mas é um só Deus que temos e um só mediador entre Deus e os homens. Se é um só, para o espaço do mediador não cabe Jesus Cristo, mais Joseph Smith, mais Filipe Cacum, mais alguém, não cabe, porque o espaço para o mediador é só ocupado por um único homem que aceitou deixar a glória para vir morrer no lugar do pecador. E isso já se consumou na cruz do Calvário, naquele dia, ali em Israel. Então, a Bíblia aqui está a trazer, o apóstolo Paulo aqui está a trazer a mensagem que levou o apóstolo Paulo a ser o ministro. Veja só o 4. Para o que digo a verdade, ele é Paulo a falar, para o que digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. É por isso que ele foi levantado, Paulo. Quer, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Então, Paulo está a dizer que a causa, a razão dele ser constituído apóstolo, ministro do Evangelho, é exatamente para divulgar esta boa nova de um mediador. A razão desse mediador, então, deu mensagem a Paulo, dá mensagem a todos os homens que estão separados por Deus para o serviço do Senhor, para declarar que em nenhum outro, diz a palavra de Deus aqui no livro de Atos, podemos verificar, Atos 4, versículo 12, diz a palavra de Deus, a mesma coisa, de uma forma diferente. Número 12 diz, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então aqui
também Paulo diz aqui em 2 Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus, os homens e os homens, Jesus Cristo o homem. Então, os apóstolos lá unanimemente dizem que em nenhuma outra salvação. É o Pedro, aqui o Paulo fala a mesma coisa, só há um mediador. Muitas pessoas, para muitas pessoas que vivem no nosso tempo, não cabe essa ideia de só um mediador, não cabe a ideia. Deve haver muitos mediadores. Nós somos democráticos, nós precisamos de uma decisão democrática, mas para Deus ainda continua a decisão teocrática. É o único Deus, o único mediador, o Senhor Salvador, e mais nada. Mais nada. Portanto, Deus permanece o mesmo, ontem, hoje e eternamente, na questão da salvação. Eu repito, para a salvação não precisamos de Philip Kaku, não precisamos de Maitreya, não precisamos de Joseph Smith, não precisamos de mais ninguém, só do mediador. E é um só mediador entre o homem, Deus e o homem. É este mediador, Cristo, qual se deu, versículo 6, o qual se deu a si mesmo em preço da redenção por todos para servir de testemunho a seu tempo. Perguntamos, por que esses outros que querem se justificar nos dias hoje como mediador, eles não são considerados mediador? Aqui diz a palavra que se deu a si mesmo em preço da redenção. Esses não morreram por ninguém. Cristo morreu, deu-se a si mesmo, foi voluntário. Foi aceito o sacrifício de Cristo porque foi voluntário para satisfazer a exigência divina da substituição. Na substituição cumpriu o ato de Deus encarnado, fez-se pecado por nós para que justificasse o pecador. Então, no lugar de nós morrermos, os injustos, morreu o justo pelos injustos. Logo, o mediador, esta prerrogativa, esta graça de Jesus ser o mediador do mundo inteiro, vem daí, vem desta voluntariedade. Esses outros medianeiros, ou mediadores que nós temos aqui, noutra parte aqui em Hebreus 6, 8, 6, a mesma palavra fala de medianeiro, não é grande diferença. O 8, Hebreus 8, versículo 6, 8, versículo 6, diz, mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto mediador de um melhor concerto que está confirmado em melhores promessas. Fala exatamente da mesma palavra aqui. Hebreus 9, versículo 15 a 19. 9, versículo 15 a 19. Por isso, o mediador de um novo testamento para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que haviam debaixo do primeiro testamento, daqui falei quando introduzi, os chamados recebem a promessa da herança eterna. Esta é a coisa que pode fazer, nenhum outro pode fazer isso, nos qualificar para uma herança eterna. Deve ser alguém que deu-se a si mesmo para nos dar esta graça da eternidade futura. E a garantia em Cristo, só vim para dizer isso, é muito importante, a garantia para aqueles que querem entrar através de Cristo para a glória, a garantia de uma vida eterna. Há uma garantia, a garantia é certa. O Senhor aceitou Jesus Cristo como nosso medianeiro ou mediador, então o único mediador, logo todos aqueles que pela fé aceitam Cristo, então têm a garantia de que serão aceitos também no trono da glória, porque o sacrifício deste grande medianeiro foi aceito, aqui como diz no nosso livro texto, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção para todos, para servir de testemunho a seu tempo. É por essa razão que em Cristo Jesus a verdadeira salvação é consumada. Em Cristo Jesus a cura, a libertação, o bem-estar, a salvação está completa. Agora não precisamos sim de ministros que pegam esta palavra, como Paulo diz, e espalham para o mundo esta boa nova, de que Cristo já pagou o preço, aquilo que devíamos pagar já foi pago, então não há necessidade
de qualquer homem morrer ou machucar para salvar o outro pecador. A única coisa que nós temos como missão é espalhar esta boa nova em todas as nações, em todo o tempo de vida, para a glória de Deus. Já sabe, o que está me assistindo aí, escutando a mensagem, já sabe que se quer ser salvo, já está feito o programa. Simplesmente é aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Por essa razão, nós todo o tempo pregamos esta mensagem para todos aqueles que ainda não estão salvos. Pregamos esta boa nova de salvação, que Cristo é o mediador. E não existe outro mediador. Não precisamos da água, da linha, de todo tipo de amuleto que as pessoas utilizam, não é? Para poderem ser salvos. Já temos Cristo que ofereceu-se a si mesmo, se deu a si mesmo, que é pelo preço da redenção, não é? Deu-se a si mesmo em preço de redenção por todos os homens do mundo. Não é só para os moçambicanos, os americanos, os sul-africanos, não, para todos. Então, deu-se para todos. Aquele que estamos escutando aí sentado, se aceitar Cristo agora, pode ser salvo, sim senhor, imediatamente. Porque a obra já foi consumada. Não precisa de Cristo morrer tantas vezes por ti. Já morreu uma vez só e foi considerada um medianeiro ou mediador do novo pacto, porque o anterior pacto tinha deficiência. Já disse em outros vídeos que eu gravei que o anterior pacto tinha o problema de não estar completo, não ter qualificações completas para poder mediar a questão do pecado. Depois do pecado, o homem ficou alienado de Deus. Então, o Velho Testamento simplesmente era a preparação do medianeiro, do único verdadeiro medianeiro ou mediador. E ele veio, nasceu, morreu, ressuscitou e foi aceito na glória. E realmente ele pode salvar satisfatoriamente. Tá? Salvar sem defeito. Ele pode salvar sem falhar, porque já cumpriu em sua carne a redenção. Cumpriu em sua carne a redenção. Ele nasceu como homem, como disse na encarnação, e depois morreu como homem, em intercessão dos pecados do homem, e foi aceito, e agora sentou à destra do Pai, e ele é o mediador. Não existe outro. Vim para dizer que o mundo todo clama vários mediadores nos nossos dias. Eles querem que esses sejam também mediadores, mas eu vim dizer que é só um mediador. O diabo odeia esta mensagem que estou a pregar, porque o diabo quer vários mediadores, em que ele, o diabo, é um deles também, mas a Bíblia já declara, e a missão foi cumprida, a missão de mediador. Cristo morreu por nós e não há outro mediador. Os apóstolos foram muito claros aqui em Atos 4:12, em nenhum outro há salvação. Em matéria da salvação, escuta bem, não matéria da religiosidade, não matéria de igrejismo, em matéria da salvação, só um é medianeiro, Cristo, o homem. Jesus Cristo, o homem, quer dizer, ele tomou a figura do homem para mediar a situação do homem, na verdade. Os touros e os bodes não podiam mediar a situação do homem, porque esses não são homens. Nenhum animal pode morrer no lugar do homem. Portanto, aquilo tudo, o sacrifício cruento do Antigo Testamento era provisório, mas a realidade, então, foi cumprido, ou melhor, a verdadeira sotéria, a salvação mediante o derramamento de sangue, não é? E a substituição aqui cumpriu-se em Cristo, não no sacrifício cruento, não no Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento era figura, era tipo, era modelo, era prenunciação de que, na verdade, será necessário morrer alguém para responder o problema do pecado. E esse morreu, é o mediador. Deixa eu ler para orarmos juntos, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Tu que estás aí desse lado nunca recebeu Jesus Cristo, não sabia desta boa nova, mas agora ouviu e aceita entregar a sua vida em Cristo. Então, de hoje em diante, Deus pode começar a mudar o quadro do seu pensar, do seu viver. Isto pode transformar de glória em glória, como diz a palavra e promete. Há promessa,
o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos para servir de testemunho a seu tempo. Então, a promessa aqui, aqui colocar a vida eterna, viver, passar a eternidade com Deus, não passar a eternidade no lago de fogo e enxofre, mas passar a eternidade com Deus. Se ainda não fez essa aceitação de Jesus Cristo, já ouvi falar da religião, já foste religião, talvez religioso, talvez és, mas agora estás a ouvir esta mensagem, quer participar na salvação sotéria, a verdadeira salvação, mediante o derramamento do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, o homem. Então, aproveita esta oportunidade para aceitar. Daí do lado onde estás a assistir o vídeo, pode levantar a sua mão e aceitar. E eu farei uma oração aqui de aceitação. Quero que, meu Deus, de Abraão, Isaac e Jacó, te abençoe rica e poderosamente. Se estás a ouvir a mensagem e entende que ainda não aceitou Jesus nestas perspectivas. Muitas pessoas falam por aí de Deus, mas eles não especificam realmente o que o homem precisa fazer para estar bem com Deus. O primeiro passo fundamental é esse aí, é aceitar o mediador, não é? Que é Cristo, Jesus Cristo, o homem, aceitar pela fé. Aceitar, não precisa ver, precisa aceitar pela fé, porque ele já não está aqui, está na glória. Se nós o vemos agora, seja, pode ser através de uma revelação ou através de uma revelação, de uma visão proporcionada por Deus para nós. Mas agora, o que nós temos são as Escrituras, as Sagradas Escrituras. Essas são os livros canonizados para a pregação contínua de Cristo. Ele verteu o seu sangue na cruz para a nossa remissão. Então, isso é realidade. A Bíblia confirma. O ministério dos apóstolos vem confirmar isso. E se aceitar Jesus desse lado aí, és salvo. Isso não falha. És salvo. A Bíblia diz que para que todo aquele que nele crê não pereça. A salvação é garantida se a fé que depositar para a conversão for genuína. Eu quero orar por ti e contigo. Por favor, levanta a sua mão, fecha os olhos e aceita esta oração. Diga para Jesus, acompanhando esta oração. Senhor Jesus, escutei a palavra de Deus e eu estava fora da graça. Não acreditei que existe alguém que pode justificar-me diante de Deus. Mas, escutando a mensagem com muito cuidado, eu entendo que sou um pecador, miserável, preciso de um salvador, de um mediador. E esta palavra me diz que tu és o mediador do Novo Testamento, melhor pacto. E eu aceito essa mediação, porque há muito tempo eu venho gastando rios de dinheiro, procurando uma paz para a minha alma, paz para o meu coração. Nunca achei. Aceito-te, meu Senhor, como meu Senhor e Salvador, como Rei. Entre em minha vida, lidera-me, guia os meus passos. Quero ser teu servo, Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo que fizeste na cruz, por mim, ainda que eu não te conhecia, mas agora ouvi falar de ti e eu vim entregar a minha vida para ser salvo, agora e para toda a eternidade. Continua com os olhos fechados, vou orar. Senhor Deus e Pai, salva todos aqueles que estiveram a escutar a mensagem e aceitaram como Senhor e Salvador em suas vidas. Eu oro em nome de Jesus, quebrando a maldição sobre estas vidas, Senhor, e dando graça ao Senhor Deus de Abraão, Isaac e Jacó, porque eu sei que vai acrescentar à igreja, vai agregar na igreja mais almas para o crescimento do corpo. Abençoa e prospera-os, Senhor, em tudo, no nome santo de Jesus Cristo, agora e para toda a eternidade. Amém. Se ouviu a palavra, recebeu o Senhor Jesus, procura a igreja que está perto da sua casa e vai dizer lá que vai para agregar naquela família de Deus e continuar a crescer, aprendendo
as coisas maravilhosas estão na palavra de Deus. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Procura de preferência uma igreja evangélica, pentecostal se for o caso, e vá ao pastor, explica que através de uma mensagem, do vídeo, recebeste a salvação e quer se agregar àquela família cristã. Que Deus te abençoe rica e poderosamente, em nome de Jesus. Amém.